Respondendo o questionamento, né, sobre como calcular o ângulo alfa para poder fazer a atividade de gradador de tensão, vocês vão visualizar na tela a equação da tensão RMS para uma carga resistível, uma vez que na nossa aplicação nós temos o controle de temperatura, que é pela uma resistência, e nós temos o controle de luminosidade, que vai ser pela uma lâmpada incandescente, que nós também emulamos essa lâmpada como uma resistência. Então, nos dois casos, a minha carga é puramente resistível. Então, dá uma olhadinha aí na equação da nossa tensão RMS. Bem, como vocês podem ver, a equação da tensão RMS, a tensão lá na carga, a tensão lá na lâmpada, por exemplo, né, no meu controle de fase, ela vai ser em função da tensão máxima da minha fonte, né, do meu VM, e vai ser em função do meu ângulo. Qual é o problema? O problema é que o meu ângulo, para poder isolar da equação, eu tenho um termo do meu ângulo que vai estar solto e eu tenho um termo que vai estar em função de um seno. Dê uma olhadinha aí nessa imagem da equação. Então, como vocês podem ver, né, tanto a tensão máxima da minha fonte é um valor que eu conheço, porque eu conheço o valor da minha fonte, e agora eu vou fazer um processo reverso. Eu conheço também a minha tensão de saída, que é a tensão que eu quero colocar na minha aplicação segundo a atividade. Então, a variável que eu teria que calcular seria justamente o meu alfa, que é o meu ângulo de disparo. Nessa equação, você vê o alfa em dois termos, um em função de um seno, outro ele em termos independentes. E aí fica difícil de você calcular de uma forma matemática esse ângulo alfa, simplesmente isolando o ângulo, porque eu estou em dois termos distintos. Um caminho para isso era se você utilizasse métodos numéricos. Você aplicava aquela equação, botava um ângulo inicial, fazia várias rotinas, né, vários procedimentos até você encontrar o alfa. Mas nesse caso, eu vou dar uma sugestão de você usar o Excel ou planilhas do Google para calcular. Então, o que é que você vai fazer? Você vai criar uma planilha, né, onde você vai ter a coluna em ângulos em graus, né? Você vai ter a coluna de ângulos em radiano, porque lembre, o argumento desse ângulo é em radiano nas equações, e aí você vai aplicar esta equação no planilhas ou no Excel, né? E aí você vai, nessa coluna de ângulos, você vai gerar de 0 até 180 graus, né? Você pode usar a variação desse ângulo a cada 5 graus, então você vai criar várias linhas com 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, até 180 graus e fazer com que o meu Excel calcule a tensão RMS para cada um desses casos de grau. Então aí você vai ter uma planilha onde você vai associar o seu ângulo de disparo com sua tensão de saída. E aí você vai saber qual é a sua tensão de saída que você deseja, vai nesta tabela, você vai procurar qual é o ângulo do disparo mais aproximado desse valor e você tem a possibilidade de ter o seu ângulo de disparo. Se você quiser uma precisão maior, então a sua variação do ângulo vai ter que ser um pouco menor. Você já não usa mais 5 graus, você só usa 1 grau. Então você vai ter que calcular para 0, 1, 2, 3, 4, 5. A vantagem de usar o Excel é que essa conta é feita de forma automática. Eu vou deixar uma imagem aí no final do esboço, né, feito à mão de como seria essa planilha. Beleza? Forte abraço.